Olá, essa é mais uma edição do programa Passeio pelo Céu. No programa de hoje nós vamos ter uma edição especial com um depoimento da professora Mariângela de Oliveira Abans, que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Astrofísica e é representante brasileira na rede de divulgação e ensino de astronomia no Observatório Gemini e no Telescópio SOAR. O Laboratório Nacional de Astrofísica está próximo aqui da gente, né? A sede dele, no sul de Minas Gerais, em Brasópolis, próximo de Itajubá, e lá a gente tem o maior telescópio brasileiro, que tem 1,6 metros de diâmetro. Eu vou mostrar algumas imagens agora, antes do depoimento da professora Mariângela, mostrando algumas imagens da sede, onde fica da sede do Laboratório Nacional de Astrofísica e o conjunto desde lá de observatórios, que estão à disposição lá para os pesquisadores brasileiros. Aqui é a imagem da sede e aqui são as cúpulas de observação, que estão à disposição dos pesquisadores brasileiros lá no Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, vamos apresentar agora o depoimento da professora Mariângela. Ela vai separar o depoimento. Primeiro, ela vai relatar o início dela, o que motivou ela, né, a seguir essa carreira. Depois a gente vai ter também informações sobre o Laboratório Nacional de Astrofísica, atividades que estão sendo desenvolvidas agora. E vamos encerrar com uma mensagem para as novas gerações. A professora Mariângela vai fazer um relato, uma mensagem para os jovens e as crianças agora que querem seguir carreira nessa área de astronomia. Então vamos acompanhar agora o depoimento. Eu não fui sempre interessada pela astronomia. Não fui desses pessoal adolescente que conhece as constelações, sabe tudo a respeito das estrelas. Não, eu vivia num mundo no qual a astronomia ainda não tinha uma presença muito forte. E a única coisa que eu me lembro do céu é quando eu era muito pequena. Eu estava num sítio em Igaratá, no estado de São Paulo, que era dos meus tios, e eu estava de pé em cima de uma cama, do lado da janela, e pela primeira vez eu vi a lua. Era uma lua cheia, muito bonita, e aquilo me atraiu muito a atenção. E foi uma imagem impactante o suficiente para que eu lembre dela até hoje, mas eu esqueci o céu. Quando eu fui prestar vestibular, eu pensei em outras coisas. E assim eu entrei na física da USP, lá em São Paulo. Conforme os meses foram passando, eu comecei a fazer os cursos optativos, que são cursos que os estudantes podem escolher fazer a seu gosto sobre diversos assuntos. E eu me interessei em fazer geofísica e astronomia, para ver o que era, para tomar um conhecimento maior dessas áreas. E conforme eu fui fazendo mais cursos, eu fui me aproximando muito mais da astronomia, era um campo que começava a me interessar. Eu já tinha a ideia de ser uma pessoa experimental, ou seja, uma pessoa que vai fazer experimentos, vai interagir com o equipamento, não só ficar sentado trabalhando com teoria. E aos poucos eu vi que a astronomia era muito interessante. E eu aprendi também que a astronomia no Brasil é uma profissão extremamente razoável, muito boa de se seguir, que nós temos condição de fazer um ótimo trabalho. E assim eu fui, deixei a geofísica de lado e entrei para fazer pós-graduação no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, que nessa época tinha esse nome. Hoje em dia ele se chama Instituto de Astronomia, Ciências Atmosféricas e Geofísica. E aí consegui, aí fui caminhando. O caminho de um astrônomo é longo, é uma formação que não acaba nunca, você está sempre estudando, sempre se atualizando, fazendo cursos. E como eu gosto muito da parte de divulgação, de ensino, eu acabei me interagindo com pessoas, com escolas, com o público leigo ao longo de todos esses anos. Então hoje eu trabalho no Laboratório Nacional de Astrofísica, que é um instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia, único instituto no estado de Minas Gerais. E lá eu faço pesquisa científica e trabalho também com toda a área de divulgação e ensino. Pesquisa científica significa, para mim, para o pessoal que trabalha comigo, você ir até os telescópios, fazer as observações dos objetos celestes, depois voltar para casa, voltar para a instituição e analisar esses dados. Ver o que a gente tira desses dados, o que a gente tem para explicar
os fenômenos celestes, os objetos celestes que a gente está estudando. Então esse é o trabalho de pesquisa que a gente faz. Questão de divulgação, eu interajo muito com escolas, com professores, a gente, como um todo, no Laboratório Nacional de Astrofísica, nós fazemos assessoria para crianças que estão fazendo feiras de ciências, para jornalistas quando escrevem matérias, a gente tem um contato muito bom, muito gratificante, inclusive com a mídia. Então essa é a minha trajetória, é isso que eu faço no momento. Além disso, eu represento o Brasil em 2 redes de divulgação e ensino. Uma delas é do Observatório Gemini, do qual o LNA é o escritório nacional. Trata-se de um consórcio de 7 países, do qual o Brasil faz parte e é o LNA que representa o nosso país. E a outra rede de divulgação é do telescópio SOAR, que é um telescópio do qual o Brasil também é dono, sócio majoritário, e a gente então tem uma interação entre os países, entre as instituições de ensino superior e pesquisa desses países para utilizar o potencial de todo esse equipamento maravilhoso, com tecnologia de ponta, para levar para as pessoas, para o público, esse conhecimento. Que é muito importante para um cidadão, para uma pessoa ser um cidadão pleno, que ela tenha acesso a uma série de coisas, como saúde, trabalho, tranquilidade, paz, amigos, uma série de coisas, e também, muito importante, ter acesso ao conhecimento científico e tecnológico, para que ele seja um cidadão pleno, para que ele possa aproveitar. É um direito da pessoa e nós, como uma instituição do governo federal, nós temos a obrigação de entregar esse conhecimento para todo mundo. Eu falei de quando eu era criança, de quando eu era estudante, agora que eu já sou mais velha, e eu gostaria, na verdade, de tocar no assunto da evolução da astronomia brasileira. A astronomia brasileira é uma astronomia muito bem feita, reconhecida internacionalmente. Nós temos excelentes pesquisadores, excelentes construtores de equipamentos para telescópios. Nós temos pessoal de divulgação, temos pessoal teórico, pessoal observacional. Nós temos uma equipe muito grande. Nós temos uma Sociedade Astronômica Brasileira, que reúne todos os astrônomos profissionais e, se quiserem, também amadores do Brasil. E isso foi uma evolução no tempo. O Brasil não tinha tradição de astronomia como ciência, como trabalho em ciência. Não vamos confundir, no Brasil a gente faz astronomia há milhares de anos. Os nossos índios, né, os brasileiros, fazem observação do céu há milhares de anos. E nós temos excelentes rosas do vento feitas pelos índios, nós temos pinturas rupestres, uma série de coisas que atestam que os nossos índios sempre usaram o céu como referência. Mas de forma profissional, como ciência, como trabalho, como profissão, começou mais na década de 70, quando aqueles poucos astrônomos que haviam no Brasil sentiam a necessidade de que precisávamos crescer. E para crescermos não era só numericamente, nós precisávamos de equipamento. Equipamento moderno que desse uma ampla possibilidade de estudos, que a astronomia vinha já desenvolvendo no resto do mundo. E com isso o que aconteceu? Houve uma movimentação no país e acabou culminando na existência do Observatório Astrofísico Brasileiro, o antigo OAB. Esse foi o começo do Laboratório Nacional de Astrofísica. Nós completamos 28 anos de funcionamento ininterrupto, a instituição mudou de nome, mudou de gestão, recebeu orçamento próprio, etc. e tal. E o que aconteceu? Com isso, os astrônomos tiveram um salto quantitativo e qualitativo, ou seja, com esses telescópios do Observatório do Pico dos Dias, que fica em Minas Gerais, nós pudemos formar novos astrônomos massivamente. É bastante claro o salto de qualidade e número de trabalhos publicados desde o começo do nosso funcionamento, desse observatório. Só que a demanda cresceu. E o interesse por novas áreas também cresceu. Então, ao longo do tempo, foi ficando bastante claro que o Brasil precisava de equipamentos diferentes. No caso de telescópios com área coletora maior, ou seja, espelhos maiores. Telescópio para o astrônomo, o que interessa é a área do espelho, não o aumento,
ok? Com isso nós entramos em 2 grandes projetos. Um deles é o Observatório Gemini, que consiste de 2 locais de observação com telescópios gêmeos, um deles situado no Chile e o outro no Havaí, lá do outro lado do mundo. E eles têm a graça de estar cada um situado num hemisfério. Com isso, conforme a Terra vai girando, nós temos uma cobertura total do céu e não estamos mais presos a um dos hemisférios. A gente só vê, vamos dizer assim, o lado de baixo do céu ou o lado de cima. Esses telescópios têm um diâmetro de 8 metros, são muito especiais, extremamente sofisticados, e o Brasil é um dos parceiros, como eu já falei, desse consórcio. São telescópios muito grandes, então nós saímos num extremo do nosso telescópio que tem 1,60 m de diâmetro, aqui no Brasil. Tínhamos então 2 telescópios de 8 metros de diâmetro, mas não tínhamos nada entre esses 2. Por que precisamos ter algo entre os 2? Porque existem estudos que não podem ser feitos com telescópio de menor potência, tampouco pode ser feito com um telescópio de maior potência, coletora de luz. Então nós entramos num projeto chamado Telescópio SOAR, que é caracterizado por um espelho de 4 metros de diâmetro, e assim a nossa comunidade ficou bem servida. Então nós temos telescópios de vários portes, e isso também deu um novo salto, um segundo salto na astronomia profissional brasileira, em quantidade e qualidade. O LNA, onde entra nessa história toda? Ele foi o primeiro laboratório nacional do Brasil. Significa que todo o esforço da comunidade astronômica, de todas as universidades que têm astronomia, dos institutos de pesquisa que mexem com astronomia, concentram-se com a gente, concentram-se em trabalhar com a gente, em parcerias, em colaborações extremamente frutíferas, de modo que a gente consegue cumprir nossa missão, que é oferecer para o astrônomo brasileiro o que há de bom e de melhor em termos de tecnologia, tanto em território nacional como fora do Brasil. Essa é a missão da minha instituição. O que se pode fazer com esses telescópios é muita coisa, porque esses telescópios, eles podem dar informação para a gente, não só na luz visível, que é a luz que o nosso olho consegue captar, mas também em outro tipo de luz, tecnicamente chamado de infravermelho. O que é infravermelho? No dia a dia a gente chama de calor. Calor é a radiação, é a luz infravermelha. E esses telescópios permitem que a gente observe o céu só nessa cor, só nesse tipo de luz. E com isso a gente agora tem todo um universo aberto, porque nas observações infravermelhas a gente consegue penetrar fundo em lugares onde poeira entre as estrelas não deixa a luz visível passar. Então nós estamos tendo, juntamente com outros astrônomos no mundo inteiro, uma visão diferente, uma visão mais profunda do que tem no céu. Então essa é a trajetória da nossa instituição, que representa o Brasil nessas questões, coordena o acesso dos astrônomos a esses instrumentais, porque precisa coordenar, não pode simplesmente chegar e dizer, vim observar. Não, o processo para um astrônomo chegar a um telescópio e observar é longo e é complicado, é difícil, porque a gente tem que apresentar um projeto muito bem estruturado, muito bem justificado cientificamente, tem que ter viabilidade técnica, ele tem que ser passível de ser feito com aquele instrumental, e a gente vai concorrer com uma série de outros astrônomos, às vezes do mundo inteiro. E se o nosso projeto for bom, tiver mérito científico, nós vamos ganhar tempo para usar esses telescópios que a gente tem interesse para fazer os nossos estudos. Uma outra coisa que o Laboratório Nacional de Astrofísica tem de muito importante é que ele não é só uma instituição de pesquisa pura. Nós somos uma instituição tipicamente prestadora de serviços. O que quer dizer isso? Eu já falei, nós vivemos para que o astrônomo brasileiro possa ter do bom e do melhor para fazer suas observações. Não é só controlando ou possibilitando o acesso deles aos telescópios, mas também desenvolvimento instrumental. Ou seja, nós temos equipes técnicas com engenheiros ópticos, engenheiros mecânicos, com físicos, uma série de bolsistas, estagiários de eletrônica, etc.
em que nós trabalhamos para desenvolver instrumentos que possam ser acoplados a esses telescópios, tanto no Brasil como fora, para que a gente possa ter uma gama maior de possibilidades de observação do céu. Então nós trabalhamos desde a parte mais rudimentar, em que é projetar um instrumento, até a parte, por exemplo, de usinagem, ou seja, fabricação de peças. A gente tem uma oficina mecânica de altíssima precisão. Nós podemos fazer qualquer coisa, desde parafusos com roscas milimétricas até peças enormes, elas são usinadas lá. Nós temos uma sala especial para controle de qualidade dessas peças. Nós ultimamente estamos trabalhando e já ganhamos muita experiência e autoridade no manuseio de fibras óticas. Fibras óticas em astronomia são muito mais fininhas, diâmetro muito menor do que as usadas em telecomunicações ou nesses brinquedos que a gente vê em loja. Vocês têm uma fonte de luz, às vezes colorida, e aquelas fibras óticas saindo, e que conforme a luz gira, a luz sai pela ponta dessas fibras óticas. Isso são fibras óticas. E nós estamos agora oferecendo esse serviço, inclusive a LNA ganhou, por assim dizer, uma concorrência internacional, e nós estamos fabricando partes de um espectrógrafo, que é um instrumento que trabalha com espectro, com arco-íris dos objetos celestes, e nós estamos fazendo toda a comunicação de fibra ótica, desde o telescópio até o instrumento, porque nós já estamos com uma boa capacitação nessa área. Uma outra novidade que tem no Brasil, no LNA, e no Brasil, na verdade, é que nós temos um laboratório para metrologia ótica, e isso é único no Brasil. E empresas precisam disso, não é só o pessoal de astronomia. Você tem uma série de componentes ópticos que você precisa medir, você precisa calibrar direitinho, e nós temos uma sala chamada limpa, né? Uma sala sem poeira, com equipamento especial, só para fazer isso. E isso é inédito no Brasil, é um serviço que nós vamos poder prestar para a comunidade, para empresas, para universidades. Tá? Um serviço também diferente que a gente faz, pouca gente sabe, é que às vezes a gente aluminiza espelhos de telescópios das universidades, não só os do nosso observatório, mas também de outros. E a gente tem uma série de serviços também para o público em geral, principalmente para professores e estudantes. A nossa biblioteca empresta vídeos VHS sobre astronomia em português. Temos uma série de apresentações de slides dessa de computador à disposição do público, é tudo gratuito. Temos livros, a gente empresta, manda para qualquer lugar do Brasil, não tem ônus para a instituição que recebe, né? As escolas quer um livro, ela recebe, nós arcamos com os custos. Nós temos banners, temos alguns posters, produzimos algum material didático impresso para distribuição também. E não é só através de contato por telefone ou pessoalmente na nossa instituição. Nós temos uma página na internet, em que tem uma área especialmente para divulgação. É uma página que ainda está em desenvolvimento, né? Mas é o nosso meio de comunicação para as pessoas, porque o resto do nosso site, ele é bastante técnico, porque ele começou sendo dirigido para os profissionais, para os astrônomos que observam com os telescópios que a gente coloca à disposição. Mas se você entrar na nossa página, cujo endereço é www.lna.br, você vai encontrar lá um link para divulgação e lá você vai encontrar como entrar em contato conosco para solicitar empréstimo ou, se puderem, visitem pessoalmente a nossa instituição. Nossa instituição em visitas tem estado muito bem. Nosso observatório recebe visitas ao longo do ano, são visitas programadas, né, seguem um calendário, necessita de agendamento prévio. E ano passado nós tivemos mais de 2.000 pessoas visitando o nosso observatório do Pico dos Dias. Então, se você algum dia estiver passando pelo sul de Minas Gerais, pegue o nosso telefone na internet, no nosso site, marque uma visitinha, vamos lá conhecer. E eu já vou adiantando que em outubro nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil, mas nós lá no LNA, nós vamos de novo fazer um evento de tarde e noite de portas abertas no nosso observatório, porque de noite visitas não são permitidas num observatório profissional porque os astrônomos estão trabalhando, mas nesse dia em especial, que nós ainda vamos divulgar exatamente qual é,
Você pode ir com sua família, seus amigos, não cobramos entrada, nada. E vai ter uma série de atividades para todo mundo, desde palestras, desenhos para as crianças colorirem, até principalmente de noite, olhar o céu através dos nossos telescópios profissionais. Então essa é uma boa pedida para o mês de outubro, já reserva no seu calendário, tá? E esse é um serviço, nós damos palestras em escolas, em eventos, ajudamos uma série de trabalhos, fornecemos material, damos dicas. Então nós somos uma instituição que tenta estar integrada com a população. Bom, a gente pôde assistir agora, né, alguns trechos já do depoimento da professora Mariângela. Agora nós vamos ter um intervalo e após o intervalo nós vamos continuar, né, acompanhando o depoimento, né, que foi apresentado, que a gente está apresentando nessa edição especial do programa.